Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objeto com Java e espero que vocês estejam gostando do curso até aqui. Para quem não viu as outras aulas, já estão aí no canal, né? Vocês também podem acessar o portal programando.com.br para poder acessar todo o nosso conteúdo. E vamos então para a aula. Nessa aula de hoje, então, a gente vai começar a parte de orientação a objeto propriamente dita. A gente vai entrar nas classes e objetos dentro da linguagem Java. Tudo bem? Espero muito que vocês gostem. Uma coisa importante, pessoal, o conteúdo do Portal Programando também está disponível como podcast, então vocês podem em qualquer agregador aí pesquisar por Portal Programando. Vocês podem acessar, né, o Portal Programando para poder fazer as atividades e requerer o seu certificado. E vocês também podem fazer os outros cursos que tem aqui no YouTube. Então, tem muito material aí para vocês estarem tendo acesso gratuitamente. Beleza? Espero que vocês gostem. Bem, para a gente começar a falar da parte de orientação a objeto, dessa parte de classes, é muito importante a gente começar lá do princípio. Bem, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre abstração dos dados. Então, o que é a abstração de dados? Então, a abstração de dados é o processo mental através do qual nos concentramos nos aspectos relevantes de um conjunto de objetos, desconsiderando suas diferenças. Então, vamos pensar o seguinte: se eu falo para vocês, me dê as características de um carro, o que vocês vão chegar para mim e falar? Olha, um carro ele tem rodas, ele tem um motor que tem diferentes potências, né? Dependendo do carro, ele tem quantidade de porta, ele pode ter 2 portas, ele pode ter 3 portas, ele pode ter 4 portas. O carro ele tem um modelo, ele tem uma marca, ele tem uma cor. Perceba que o que eu estou falando é comum a qualquer carro. Eu estou abstraindo informações, ou seja, se eu chego para vocês e dou essas características, vocês sabem que eu estou falando de um carro. Mas o que vai diferenciar um carro de outro são características específicas daquele carro. Porém, quando a gente fala da abstração de dados, é a gente conseguir, né, identificar características que denominem essa classe de objetos que a gente quer definir. Beleza? Então, dentro da abstração, por exemplo, para quem está vendo o vídeo, né, eu estou com diversas imagens aqui de crianças e perceba que são crianças diferentes, né? Porém, como a gente está falando de um mesmo objeto, que no caso são crianças, né? Então a gente tem características que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, a gente tem cor do cabelo, cor da pele, o formato dos olhos, a cor dos olhos, né? A gente tem diferentes características que a gente pode definir e sem sair do objeto criança. Usando o mesmo objeto criança, a gente pode ter características que são comuns a todos eles, né? Uma coisa que eu já tinha falado com vocês antes e que é comum aqui no curso, que a gente vai falar bastante, né, são as classes. Então, o que é nessa classe? A gente já falou, mas só para recapitular, o que é uma classe? A classe ela é um elemento, né, do código Java que utilizamos para representar objetos do mundo real. Então, dentro de uma classe, né, a gente sempre vai declarar atributos e métodos. O que são esses atributos e esses métodos? Atributos são características dessa classe. E métodos são comportamentos, são ações que podem ocorrer, são fatos que a gente pode executar dentro dessa classe. Então, sempre esteja em mente, classe dividida em 2 partes principais. Atributos, que são as características dessa classe, e métodos, que são comportamentos dessa classe. Então, para ficar mais claro, né, só deixando bem especificados os conceitos. Então, o que é uma classe? Ela representa um conjunto de objetos com características afins. Então, por exemplo, a gente vai ter uma classe carro. Essa classe ela vai representar um conjunto de objetos, os objetos carros, que têm características afins, as características de um carro. O que são os atributos? São as características desses objetos. Então, é como a gente vai definir, né, quais são as características. Os métodos são as habilidades, são os comportamentos, são as ações que essa classe pode executar, o que pode ser feito dentro dessa classe. E o objeto, né, é quando a gente cria uma entidade. Então, uma analogia muito legal da gente fazer é a classe, ela é como se fosse um molde.
certo? Aqui pensa naqueles moldes de que a gente tem, por exemplo, de fazer estrelinha, de fazer bichinhos que a gente coloca em massinha. Então, a classe ela é aquele molde. O objeto é a estrela em si, né? Quando você tem um molde de uma estrela, se você vai lá e coloca ali uma massa e tira, a classe ela é aquele molde, né? Aquele formato, e o objeto é a estrela em si que você tem quando você utiliza aquele molde, certo? Então, aquela moldura, ela cria para você um objeto. Então, através da classe, você tem os seus objetos, a sua forma de criar objetos. Bem, como eu já bati muito nessa tecla, né, do que é a classe, o atributo e método, vamos só para tentar exemplificar como que funciona isso então no código, né, como que funciona isso na prática. Então, como que se cria uma classe? Isso a gente já passou aqui algumas vezes. Então, public class e o nome da classe. Então, por exemplo, vamos criar uma classe de pessoas. Então, public class pessoa, né, com P maiúsculo, abre a chave. E aí dentro dessa classe a gente vai definir os atributos e os métodos. Então criamos a classe public class pessoa, abre a chave. E aí dentro dela a primeira coisa que a gente vai declarar é as características. O que é basicamente as características? São variáveis. Porque basicamente a gente fica falando de características, mas nada mais é do que variáveis. Então, aqui para uma pessoa, né, uma forma simples. Quais duas características importantes de uma pessoa? Idade e a identidade dela. Int, idade. Aqui no exemplo eu estou colocando private integer, mas depois eu falo para vocês. Mas basicamente aqui o que eu estou criando é uma variável do tipo inteiro com o nome idade. Beleza? Essa é a característica de uma pessoa. Toda pessoa, todo objeto que eu for criar a pessoa, ele vai ter uma idade. E um outro atributo, né, do tipo string é a identidade dessa pessoa. Né? O documento de identidade dessa pessoa, beleza? E a gente tem, então, esses dois são os meus atributos. Perceba que são variáveis que eu coloquei na minha classe. E aí a gente tem atributos, né? Então a gente pode, por exemplo, ter um atributo que eu chamei de getIdade ou pegar a idade. Ele, quando eu chamar esse método, ele vai me retornar a idade da pessoa. Eu vou entrar nesses conceitos de retornar mais para frente. Aqui, só que eu estou querendo exemplificar a gente tem atributos que são variáveis e métodos que são coisas que vai acontecer. Beleza? Então, como que eu declaro esse tipo, né, essa característica idade? Então, eu vou criar uma variável do tipo inteiro dentro da classe, certo? Sem criar o método main, nada. Só do objeto pessoa. Então aqui um exemplo de uma classe, né, humana, de uma classe pessoa, como a gente teria objetos. Então, por exemplo, os atributos de uma classe pessoa, qual que seria? Então, nome, cor do olho, altura, peso, né, data de nascimento. E quais são os métodos que a gente poderia ter, né, dentro dessa classe? A gente poderia ter, por exemplo, calcular a idade, definir gordura corpórea. E a gente poderia ter objetos. Então, qual que seria um objeto dessa classe? Então, um objeto cujo nome é João, tem olhos azuis, tem 1,70 m, 80 kg e nasceu em 10/10/72. Então, o objeto é quando a gente cria ele propriamente dito. Agora, lá que a gente já criou o objeto, né, já criou a classe do objeto, então eu falo aqui com vocês. Como então que a gente vai criar o objeto? Como a gente já criou a classe, agora a gente precisa criar o objeto. Então a gente vai ter uma outra classe que a gente vai criar o método main, que vai ser a nossa classe principal, onde vai executar o método main. E aí lá no nosso método main a gente pode ir lá e, por exemplo, criar uma variável P1 do tipo pessoa. Então perceba que a gente está criando uma variável chamada P1. E essa variável é do tipo pessoa. O que a gente vai atribuir a essa variável P1? A gente vai criar, então por isso que a gente está usando essa palavra new, né, para criar um novo objeto do tipo pessoa e guardar dentro de P1. Então perceba que a gente criou, né, a classe. Então isso aqui ficou um arquivo separado, pessoa.java. E aí lá em outra classe, na classe main, a gente criou o método main, né? Na classe principal a gente criou o método main e dentro desse método a gente criou um objeto daquela classe que eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Então esse é a parte prática, né, de criar uma classe e criar um objeto dessa classe, beleza? Uma coisa que as pessoas confundem muito é achar que a gente vai criar, por exemplo, o objeto dessa classe principal. Pessoal, uma coisa que vocês sempre têm que ter em mente: o método main nunca vai ser criado uma classe onde está o método main. O método main ele é estático, certo? Então ele vai servir apenas para a gente criar objetos de outras classes, chamar coisas de outras classes. No método main é apenas para isso. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.
Deixe seu like, deixe seu comentário se você gostou. E não esqueça de procurar a gente lá nos podcasts e no portal Programando. Abraço. Tchau.